Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Aqui é o pastor Paulo Nogueira e seja bem-vindo a mais esta aula. Esta aula que daremos início, estamos com o propósito de tratarmos, no decorrer de um período que só Deus sabe, sobre a interpretação bíblica. Nos dias atuais, aliás, já faz bastante tempo, que se há uma grande confusão sobre os púlpitos das igrejas, daqueles que têm o chamado, ou até mesmo pensam em ter o chamado, de pregar a palavra de Deus, de transferir ao coração da igreja aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe quer trazer a todos aqueles que professam fé em Cristo Jesus. Porém, a maior dificuldade que se tem, melhor dizendo, é no momento da interpretação do texto bíblico. A interpretação do texto bíblico jamais pode ser ao nosso bel prazer. Eu não posso interpretar as escrituras sagradas da maneira que eu penso, que eu acho, mas eu tenho que buscar a realidade daquilo que o Espírito do Senhor, inspirando aos homens, mandou escrever e chegou até nós. Então, nós vamos tratar sobre as maiores dificuldades das interpretações bíblicas que causam grandes polêmicas, que causam bastante desvio, até mesmo de conduta e de princípio cristão no meio do povo de Deus, por entender as Sagradas Escrituras de maneira errada ou dar também às Sagradas Escrituras um sentido que o Espírito Santo de Deus não colocou na palavra. E para nós iniciarmos este processo, nada melhor do que começar justamente estudando sobre a Bíblia. Exatamente isso. Para alguns, né, algumas pessoas que estão assistindo essa aula agora falam, mas isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já sei. Mas o importante é fazer o arroz com feijão bem feito. Porque muitos pregadores, alguns assuntos que nós vamos tratar aqui, se você conversar com muitos pregadores até renomados, eles vão tropeçar na resposta acerca desse assunto. E eu sempre falei para as pessoas que estão ali congregadas na igreja que, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor, dizendo que toda edificação não pode começar pelo teto, ela tem que começar pelo alicerce. O alicerce é o básico, só que é o básico que, se não for feito de maneira correta, com bastante estrutura, não importa o que vai ser levantado para cima, vai ruir com o tempo. Não importa quão bela seja a construção que você está fazendo. A questão que eu preciso que você entenda é que o alicerce, a base, está bem edificada, está bem estruturada. Se não tiver, infelizmente, eu já te digo, sem precisar dizer que eu estou tendo uma revelação do Espírito, nada disso, mas eu já posso dizer para você que em um determinado momento essa edificação ela vai ruir todinha, tá bom? Então nós vamos começar hoje aqui falando sobre a visão geral da Bíblia. Vou repetir mais uma vez para você. O importante é fazer o arroz com feijão bem feito. Então essa aula, né, todas essas aulas que nós vamos dar, estas aulas vai servir não somente para o novo convertido, para aqueles que é estudante de algum curso teológico, mas também para aqueles que já é cristão há muito tempo. Porque uma coisa é certa, eu posso lhe afirmar que já faz bastante tempo que os princípios pré-estabelecidos nas Sagradas Escrituras têm sido deixados de lado por muitos daqueles que professam fé em Cristo Jesus. É só você parar e observar e, de repente, havendo possibilidade, conversar com muitos novos convertidos dentro das igrejas hoje. Pergunta sobre as doutrinas básicas da fé cristã, e esse novo convertido não vai ter ideia do que você está falando. Isso demonstra que nós, pastores, professores de EBD, estamos falhando na instrução daqueles que
há pouco tempo se batizaram. E eu digo um pouco mais profundo, a pessoas que já batizaram há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos e não conhece este básico que nós iremos tratar aqui nesse dia, tá bom? Nesta aula. Então, você está assistindo essa aula pelo canal do YouTube. Se você não é inscrito neste canal, eu peço para você se inscreva nesse canal, coloque o teu comentário, né? Pode colocar o comentário, obviamente, dentro da respeitabilidade que nós temos como os servos de Deus. Você pode mandar a tua crítica, tá bom? Mas se inscreva nesse canal. E se esta aula lhe ajudou em alguma coisa, se foi relevante para você, transmita o link desta aula para alguém que também precisa ter este conhecimento, tá bom? Nós vamos começar do início. Nós vamos começar aqui, antes de trazer interpretação bíblica de forma mais profunda, nós vamos iniciar pelo básico, a visão geral da Bíblia, tá bom? A visão geral da Bíblia. Então, vamos colocar aqui de uma forma conceitual o que seria a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é uma coleção de escritos que nós, os cristãos, a considera de forma singularmente inspirada e autoritária, ou seja, nós cristãos consideramos que a Bíblia Sagrada ela é singular, não há outro escrito similar à Bíblia Sagrada, tendo ela a mesma autoridade. Não tem, no mundo não tem, ainda que o homem tente, de alguma forma, de alguma maneira, atribuir a qualquer outra escritura, né, algum poder, não há nada comparado com a Sagrada Escritura, tá bom? E ela tem uma estrutura que possui 66 livros. Então, ela é um compêndio de outros livros. É como se fosse uma mini biblioteca. A Bíblia Sagrada, com uma mini biblioteca, um compêndio, melhor dizendo, de livros, ela possui ao todo um conjunto de 66 livros que são compilados e é com certeza absoluta a obra mais vendida em todo o mundo. Esse compêndio, esse compilado de livros, que contém 66 ao todo, é certo que é o mais vendido em todo o planeta. Tanto ela inteira, com seus 66 livros, como ela também fracionada em partes, como só o Antigo Testamento, só o Novo Testamento, ou só os Evangelhos, só as cartas paulinas, entendeu? E esta obra foi produzida por homens, obviamente, e é uma das perguntas que muitas pessoas que tentam refutar a Sagrada Escritura fazem, é dizer que, mas a Bíblia foi escrita pelo ser humano. Óbvio, é óbvio que a Bíblia Sagrada foi escrita por seres humanos, precisava ser escrita pelos seres humanos. Mas de que maneira que ela foi escrita pelos seres humanos? Nós vamos entender. Óbvio que ela precisou ser escrita por seres humanos. Deus escreveu uma vez, quando Moisés estava no Monte Horebe, e deu a Moisés as tábuas da lei escrita, né, conforme a palavra, nós entendemos pelo próprio dedo de Deus. Mas a partir de então, nós vemos que os homens de períodos históricos, contextos sociais, personalidades e culturas completamente diferentes. Isso aqui é extraordinário. Esse dado é extraordinário porque por vários homens a Bíblia foi escrita, né, por diversas personalidades de período histórico, contexto social, cultura e personalidades diferentes, ou seja, diversas pessoas, aproximadamente 40 escritores, em contexto social diferente, período histórico diferente, cultura diferente. Observa isso. Personalidade diferente,
escreveram sobre o mesmo assunto. Como que isso se daria? Só que, obviamente, que o nosso tema não é apologético, aqui nós estamos tratando sobre a visão geral da Bíblia, mas aqui você já tem uma defesa apologética para aqueles que tentam refutar, né, a divindade das Sagradas Escrituras, dizendo que a Bíblia foi escrita por mãos humanas. E quando sempre eu ouço isso, eu dou risada, eu falo, óbvio, é óbvio que foi escrito por mãos humanas, mas por aproximadamente 40 pessoas com períodos históricos, contextos sociais, personalidades e culturas totalmente diferentes. E sabe o que é o extraordinário? Todas essas pessoas afirmam que o Espírito Santo de Deus, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, ele é a autoridade suprema e que garante por detrás dos escritos, a garantia dos escritos, todas essas pessoas que escreveram a Bíblia dá ao Espírito Santo a autoridade suprema desses escritos, ou seja, eles dizem que escreveram por inspiração divina através da terceira pessoa da triunidade, ou seja, do Deus Espírito Santo. Eles não escreveram simplesmente por escrever, eles escreveram por um achismo. Até porque seria impossível pessoas de contextos históricos diferentes, contexto social diferente, personalidades diferentes, culturas diferentes, escreverem sobre o mesmo assunto com tamanha clareza e igualdade, ok? Se não fosse através do Espírito Santo de Deus. Então, todos eles afirmam, e nós cremos nas Sagradas Escrituras quando diz que o Espírito Santo de Deus inspirou esses homens a escreverem os textos bíblicos. Tanto que esses homens dão ao Espírito Santo essa autoridade das Escrituras e a garantia por detrás dos escritos, como está escrito lá em 2 Timóteo, né, quando Paulo escreve ao teu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Nesse texto, Paulo está asseverando que toda a Escritura não é parte, é toda, ele mesmo inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso aqui é o contídio sine qua non, a condição indispensável. Você que é um novo convertido, começa a construir a base do teu ministério, da tua fé, pela verdade e pelos princípios pré-estabelecidos por Deus, alicerçados num alicerce firme, uma rocha firme e eterna, que nós vamos falar muito sobre ela nas próximas aulas. Mas o que você precisa nesta aula entender que a Bíblia ela é considerada por nós, os cristãos, né, singular, inspirada e autoritária, né, com uma estrutura de 66 livros, que obviamente é a obra mais vendida que existe no planeta, que foram escritas por mais ou menos 40 pessoas. E essas 40 pessoas estavam em contextos históricos diferentes, contextos sociais, a personalidade deles eram diferentes, totalmente diferentes. Eles estavam em culturas completamente distantes, diferentes de um do outro. Nós vamos nos aprofundar muito mais também sobre isso mais para frente. E essas pessoas que escreveram, né, que compilaram ali as Sagradas Escrituras, todas elas deram testemunho. Não escrevi de mim mesmo. Eu fui inspirado a escrever o que escrevi. E se perguntássemos para eles, mas quem lhe inspirou a escrever o que você escreveu? Eles diriam aquilo que está
Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, eles vão dar a autoridade, a garantia ao Espírito Santo de Deus, que foi quem os inspirou a escrever as Sagradas Escrituras. Então, não há um texto na Bíblia que o homem, né, por si só, quis escrever. O homem escreveu amando e por inspiração da terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, tá bom? Uma vez por semana, nós estaremos aqui numa aula, nós vamos tratar sobre a interpretação da Bíblia e nós temos um longo caminho a percorrer. E nós vamos estar estudando de forma não só sistemática, mas também holística, para buscarmos a condição de não sermos, né, de você não ser enganada e nem enganado por interpretações com base no achismo. Porque se eu pregar a palavra de Deus através de interpretação com base no achismo, eu posso dar a quem ouve o entendimento, obviamente, errado das Sagradas Escrituras, e possa ser que esta pessoa vai tomar ações, decisões da sua vida baseado em algo que não é verdade, em que o Espírito Santo de Deus não disse. Porque quando o Espírito Santo de Deus inspirou aproximadamente 40 pessoas para escrever os textos sagrados que nós hoje possuímos nas nossas mãos, né, os 66 livros, quando ele inspirou, ele quis dizer algo. Melhor dizer, não é que ele quis, ele disse algo. E este algo tem que ser transmitido da mesma forma, da mesma maneira. Nós não podemos, de forma alguma, ao nosso bel prazer, e até mesmo que nós vemos muito, as pessoas forçando os textos sagrados para dar ao texto uma conotação que não é divina. E isso é um perigo muito grande. É muito grande. Hoje se ignora muito este fato. Fato este que pode mudar a história de uma pessoa, pode, consequentemente, mudar a história de uma família e pode levar todos a cometer erros e erros gravíssimos. Porque quando estamos a pregoar a palavra de Deus, esta palavra não é nossa. Eu não posso transmitir o que eu acho, porque aquilo que eu acho não traz para você nenhum benefício, não traz para você nenhum ensinamento. Eu posso até falar por experiência o que eu vivi conforme a palavra, mas sempre trazendo e dando ênfase naquilo que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente disse. Nós não podemos cair no erro, na falha de colocar palavras na boca de Deus. Olha que absurdo, olha que coisa terrível é essa de você colocar palavras na boca de Deus, ou seja, dar, né, um entendimento, dizer algo e falar, ó, conforme o que Deus disse. E se Deus não disse, nós caímos aí num grande erro, né, num grande pecado, vamos colocar desta maneira. Então não falte nas aulas, né, nós vamos fazer uma aula por semana, melhor dizendo, eu vou me comprometer contigo aqui agora. Nós vamos ter 2 aulas por semana. Estou fazendo isso de supetão aqui, tá bom? 2 aulas por semana e nós vamos caminhar juntos até ter condição plena de interpretar a Bíblia da maneira correta, a fim de que você não seja mais enganado por interpretações ao bel prazer humano. Muitos fazem, né, por ignorância, por não ter conhecimento e por serem instruídos daquela forma. Muitos outros fazem propositalmente, tentando trazer para si não somente atenção, mas também popularidade. Então nós vamos tomar muito, muito cuidado com isso, tá bom? Porque a Sagrada Escritura ela tem
uma interpretação a ser feita, e é ela que nós vamos buscar. Fica aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e com toda a tua casa. Até a próxima aula.